I see the world your way, and I'm not afraid to follow. I see the world your way, and I'm not ashamed to say so. I see the Jesus way, and I'm walking in the light. Pai, obrigado pelo privilégio de poder estar aqui, Senhor. Senhor, obrigado pelo teu descanso, pela convicção de que o Senhor é que vai falar nessa manhã, através do seu maravilhoso Espírito Santo. Edifica a tua igreja entre nós, equipa os teus santos para a obra do ministério, para que nós, Senhor, possamos sair daqui desta conferência, Senhor, mais conscientes daquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz, para que nós possamos, Senhor, sermos verdadeiros ministros do Senhor, ministros da nova aliança, ministros fiéis, que servem ao Senhor com fidelidade e no descanso do Senhor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, Colossenses capítulo 1, verso de número 6, eu vou ser bem corrido aqui, porque o tempo acaba sendo um tempo curto, para que eu possa falar aqui aquilo que Deus colocou no meu coração nesta manhã. Colossenses capítulo 1, verso 6, nós poderíamos ler todos os versos, mas eu acredito que não vou ter tempo para isso. Mas o texto diz o seguinte: que chegou até vocês por todo o mundo este evangelho, vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco. Amém. Irmãos, aqui se você ler esse capítulo 1, você vai perceber o apóstolo Paulo dando vários elogios a esses irmãos, várias coisas que são dignas de elogio a uma comunidade cristã, a uma igreja local. Nós podemos perceber ali os fundamentos do evangelho frutificando nessa comunidade local. E algo interessante aqui que nós percebemos, né? E eu vou fazer uma homenagem à região de Alphaville, né? Quando você olha esse texto aqui, você poderia então perguntar qual é o código. Qual é o código que temos aqui para tirar desse texto, né? Qual é o código? Qual é a chave? Aqui é a região de muitos coaches, né? Famosos. Então hoje a moda é código, né? E os cristãos são bem fáceis de se adaptarem às linguagens modernas, né? Eles estão agora, eu vou te passar um código aqui nessa manhã. E ainda vai ser gratuito esse código aqui, olha que coisa linda. Que é um código. Você já sabe que colocou na internet, eu vou te dar 3 dias gratuitos. Você já sabe que no quarto venha, matricule-se, né? 7 dias, não passa disso. Então, de maneira bem clara, depois de ver tantos elogios do apóstolo Paulo a uma comunidade cristã, a um grupo de irmãos, Paulo dá uma chave espiritual muito poderosa aqui, que nós podemos encontrar, que é a chave: como é que esses irmãos puderam ter tantos frutos? E frutos, você vai perceber aqui que Paulo está dando vários aspectos que tinha nessa igreja, como eles se amavam, como eles amavam uns aos outros, como eles tinham uma vida intensa, uma espiritualidade intensa e profunda na vida de oração, como eles eram apaixonados, como eles eram fiéis ao Senhor. E tudo isso nós percebemos que tem uma chave espiritual que nós não podemos abrir mão dela. A chave é a graça de Deus, a graça de Deus. Então está muito claro aqui no texto bíblico, né? Que chegou até vocês por todo mundo este evangelho, este dínamos de Deus. O evangelho também é a mesma palavra lá que quando fala que nós vamos ser revestidos do Espírito Santo e recebereis poder. O poder lá de Atos é o mesmo poder quando fala do evangelho. É esse poder do alto, a graça é esse poder do alto que nos capacita. Amém? E diz aqui, por todo mundo esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês. Agora aqui tem algumas coisas muito importantes aqui.
que Paulo fala a esses irmãos? Fala que eles ouviram. Amém? Eles ouviram, mas também fala que eles entenderam. Desde a primeira vez que eu vi o nosso irmão Ed ministrando lá em Goiânia, o qual eu fiz uma viagem de Curitiba, 1.300 quilômetros. Cheguei à noite para o culto lá em Goiânia. Tanta fome de ouvir Deus falando através do nosso irmão Ed. E uma das coisas que eu percebi é que, na época que ele disse que para uma igreja absorver algum ensino precisa ser muito repetido este ensino, porque as pessoas precisam entender o ensino. E aqui é interessante, irmãos, que o Paulo fala que eles ouviram, mas eles também entenderam o que? A graça de Deus. Eles ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Então nós percebemos que muitos ouvem sobre a graça de Deus, poucos entendem sobre a graça de Deus. Poucos chegam à maturidade de entender toda a verdade sobre a graça de Deus. E nós percebemos, irmãos, que isso é algo muito sério. Então a graça de Deus é um assunto muito sério, né? Se nós observarmos os livros do Novo Testamento, nós podemos ver que os problemas e as soluções giram justamente por igrejas que não entenderam e igrejas que entenderam a graça de Deus. Os problemas vêm quando nós não entendemos corretamente a graça de Deus e vivemos uma falsa graça de Deus. E o problema também vem quando nós desprezamos a graça de Deus por vermos pessoas que vivem a falsa graça de Deus. São dois extremos. Então nós precisamos buscar entender a graça de Deus em toda a sua verdade. Diga amém. E aí nós podemos ver, né, em nome da graça de Deus, muitos querendo pecar em nome da graça de Deus. Mas isso não é novidade, isso não é um problema só nosso atual. Na época de Paulo, depois que ele ensina o capítulo 5 ali, ele fala onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Depois ele tem que continuar o texto dizendo, vamos pecar então para que abunde mais graça? De maneira nenhuma. Como que nós que morremos para o pecado ainda viveremos nele? Então muitos acham que essa questão do mau entendimento da graça de Deus é um problema dos nossos dias, é um problema geral, sempre aconteceu isso. E nós, quando percebemos o nosso irmão Paulo trabalhando esse assunto, jamais Paulo falou, então vamos parar de falar da graça de Deus. Falar da graça de Deus é perigoso para a igreja. Não, Paulo foi e combateu os falsos ensinos sobre a graça de Deus. É isso que Paulo fez, é isso que nós devemos fazer também. Então muitos pensam que a graça se tornou a provisão para eles pecarem. Isso é um grande equívoco. Outros, têm ultrajado o Espírito da graça, e outros têm se privado da graça de Deus. Tudo isso vai impedir que nós venhamos dar os frutos que o Evangelho deseja que nós venhamos dar. E nós podemos encontrar aqui nesse texto bíblico uma pessoa muito chave nesse processo de Deus. Nós podemos encontrar o nosso irmão Epáfras. Eu quero ter um filho, né? E quem sabe pode ser Epáfras. Minha esposa estava entre Davi, nós estávamos pensando em outro nome, quem sabe Epáfras, né? Venha Epáfras. Antigamente eu queria chamar de Abraão, minha esposa não gostou muito. Pior aquelas pessoas que não sabem o significado bíblico, aí coloca Jacó. Então isso é uma coisa muito ruim. Então aqui nós podemos encontrar que essa igreja, ela tinha um irmão fiel ali ao Senhor. Será que nas nossas comunidades nós temos sido fiéis ao Senhor? Isso é um ponto muito importante. Quando Paulo elogia essa igreja aqui, então no versículo 6, ele fala no versículo 7, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Irmãos, não fique preocupado se de alguma maneira algum nome vai se destacar.
deixa eu explicar aqui esse ponto. Algumas pessoas, em nome de querer colocar Cristo no centro, acabam colocando o seu dom ministerial que Deus te deu. Paulo é um homem notório no Novo Testamento. Então, a notoriedade de Paulo se dá pela fidelidade, não pela infidelidade. Então, não deixe de ser notório naquilo que Deus te chamou para ser, com medo daqueles que são notórios pela infidelidade. Porque senão você vai comprometer a comunidade local sua. Porque se Deus te deu um dom, que você precisa servir a comunidade com este dom, e você por medo, se eu servir a minha comunidade com meu dom, eu vou ficar sendo muito notório. Paulo aqui deixou muito claro que existia um irmão que era fundamental para aquela tipo de obra que estava sendo edificada naquela comunidade. O importante é que nós sejamos fiéis àquilo que Deus chamou cada um de nós para fazermos. E nós encontramos então, irmãos, uma pessoa aqui como Epáfras, fiel, zeloso, ministro de Cristo. E sabe o que eu tenho percebido? Nós temos encontrado nos nossos dias muitos moleques. Nós temos dado muito espaço para pessoas que não deveriam ter tanto espaço para o ensino da palavra, para o ensino consistente da palavra. Nós temos dado a mesma voz de um ancião para alguém que acha que ouviu 2 mensagens na internet sobre a graça de Deus e acha que agora sabe tudo sobre a graça de Deus, sabe tudo sobre a igreja, e ele é o crítico da igreja, e como diz o Luciano Subirá lá de Curitiba, ele é o controle de qualidade do corpo de Cristo agora. Infelizmente eu tenho visto muitas comunidades se enfraquecerem e até se dissolverem por causa desse tipo de pessoa. Mas nós, irmãos, precisamos, como fraternidade, nós precisamos ter muito cuidado com o ensino da palavra. Nós precisamos ser berianos, nós precisamos sim nos questionar uns aos outros, para que esse movimento não seja um movimento infantilizado, mas que seja um movimento sério, que leva a palavra de Deus a sério, e que tem ministros fiéis do Senhor em cada comunidade. Esse é o desejo do nosso coração. Não é à toa que estamos como o irmão, como Ed Liu, ministrando para nós nesta conferência, porque nós desejamos fielmente servir ao Senhor, não com modismos, mas sendo fiel àquilo que Deus tem nos designado segundo a palavra dele. E uma coisa muito importante, que comunidades como as nossas, que são comunidades, eu vou chamar um termo aqui que talvez seja ruim, mas talvez seja verdade sobre muitas comunidades nossas. Muitas comunidades aqui são comunidades independentes, porque elas não estão conectadas a ministérios apostólicos. Então acabam sendo comunidades independentes. E comunidades independentes, elas estão muito vulneráveis a falsos ensinos. Por quê? Porque ali é um irmão muitas vezes que toma a decisão sobre a doutrina da igreja sozinho. Às vezes ele tem outra pessoa que um pouco que não tem experiência também, não tem maturidade para aquilo, e juntos vão ali estabelecendo doutrinas, e vão ouvindo pregações, e vão ensinando a igreja. Então nós somos comunidades muito vulneráveis. Por exemplo, em uma comunidade que eu amo muito, aqui em São Paulo, uma pessoa disse num grupo do WhatsApp: a Bíblia não é a palavra de Deus. Eu queria que ele falasse isso na igreja do Augusto Nicodemos. A pessoa tem que ser muito corajosa, ela precisa perceber que tem muito espaço para que dentro de um grupo cristão ele diga: a Bíblia não é a palavra de Deus. Mas nós temos outro homem muito público aqui em São Paulo que disse, que a Bíblia precisava ser reatualizada, e foi excluído da convenção da sua denominação. Graças a Deus pela denominação que excluiu ele, porque ele, fazendo um vídeo depois para tentar explicar o que ele tinha dito, ele piorou o que ele disse. Ontem eu vi na internet que um tal ministro aí, famoso também, ele disse que se arrependeu de ter pregado contra o homossexualismo. Então nossas comunidades são muito vulneráveis. É muito fácil entrar os falsos ensinos. E é por isso que eu amo essa fraternidade. Por isso que eu desejo que isso aqui fique sólido.
porque isso vai ser proteção para nós. Nós estávamos conversando esses dias, quais são os limites de um presbitério? Será que os presbíteros podem fazer tudo o que quiserem na sua comunidade, sem prestar conta a ninguém? Ou a um grupo de apóstolos, e não estamos falando de títulos, mas de encargo. Então isso é muito sério, irmãos. Eu tenho pensado, eu ainda sou jovem, tenho 40 anos, mas não estou com vontade de ficar brincando de edificar igreja, porque a igreja não é minha, a igreja é de Jesus. Então nós temos que ter muito temor como nós lidamos com a igreja de Jesus. Nós temos que ter muito temor que nós estamos ensinando, quando nós vamos preparar uma ministração, quando nós vamos falar algo. Um grande perigo que tem nas igrejas das casas é ser compartilhamento de opinião. Porque eu penso assim, porque eu acho que deveria ser assim. Meu irmão, o que eu acho, o que você acha não interessa muito, não deveria interessar quase nada. Nós estamos lá para colocar Cristo no centro, guiados pelo Espírito Santo, para que o corpo de Cristo seja edificado segundo a vontade de Deus. Isso deve ser o nosso coração, e o ensino da palavra é muito sério sobre isso. Apocalipse capítulo 2, verso 2 diz: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, não pode suportar homens maus. E quem são esses homens maus? E que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e o achastes mentirosos. Volto a dizer, teve uma situação aqui em São Paulo. Eu lamento eu não ter tido a oportunidade de sentar naquela comunidade e dizer para aqueles dois irresponsáveis: vocês são mentirosos, e colocar eles no devido lugar. Nós precisamos de irmãos que tenham essa disposição de zelar pela palavra e combater os falsos ensinos e os falsos apóstolos, e chamar eles de mentirosos, porque nós precisamos, irmãos, e essa é a responsabilidade de presbíteros, de uma equipe de ministério, é zelar pela palavra de Deus. Se você vai olhar lá, Paulo, quando fala sobre os presbíteros, ele fala que eles deveriam combater os da circuncisão. É combater. É muito sério isso, irmãos. Isso é muito sério. Agora é muito importante cada um de nós, quando você quer ser o dono da igreja, você não dá espaço para outros ministérios atuarem na comunidade local. E aí na hora da crise, ninguém tem voz para falar lá na sua comunidade. Ninguém tem voz para ajudar você, porque você mesmo passou o espírito de Lúcifer para lá. Isso é muito ruim. Uma mulher foi me procurar sobre um problema no casamento, pedindo para que eu socorresse ela. Já aconteceu isso com homens também, pedindo que eu fosse ajudar o seu casamento. Mas o ponto que eles pediram para ajudar era irreversível, do ponto de vista que aquelas próprias pessoas tinham matado a influência da igreja no coração da sua própria família. Como que eu posso ajudar um casamento de alguém que destruiu a própria influência da igreja naquela família, dizendo: você pode falar pro Cleber, não tem problema, pode falar, eu não tenho medo, ele pode vir falar comigo. Passou arrogância. E na hora da crise, você precisa de alguém para ir lá do corpo de Cristo para te ajudar. Mas a arrogância destruiu o reconhecimento daquele cônjuge sobre a importância da igreja. E não tinha mais o que fazer. Destruição. Precisamos realmente ter a Bíblia como centro, se queremos ter Cristo como centro. Precisamos abominar o isolamento dos ministérios apostólicos, das comunidades locais dos ministérios apostólicos. Precisamos abominar a igreja que é liderada por um só homem. Muitas vezes nós começamos tendo só um irmão mais velho, mas ele deve desejar ardentemente formar presbíteros.
Nós precisamos ter isso com clareza, porque é a nossa família que está envolvida em tudo isso. Nós precisamos entender claramente que não podemos construir teologia sozinho. Isso precisa ficar claro para nós. Tem aqui o irmão, o Yuri. Levanta a mão, Yuri, faz favor. O Yuri foi um dos irmãos que mais me ajudou a crescer nos últimos 10 anos. E foi o que mais me perturbou. Glória a Deus pelo Yuri. É muito ruim você estar cercado por bajuladores. É muito bom você estar cercado por homens de Deus que não são obstinados. Mas a única obstinação é ser fiel a Deus. É isso que nós precisamos, irmãos. Isso é uma coisa muito séria. Precisamos ser humildes, reconhecer que precisamos de ajuda. Precisamos ser fiéis. Se desejamos ver cada comunidade local forte, precisamos ser Epáfras. É isso que nós precisamos, irmãos. Voltando aqui para o ensino da graça, eu realmente creio que Deus, de forma soberana, está trazendo realmente a restauração desse poderosa verdade da graça dele, da nova aliança. Eu creio que Deus tem levantado muitas pessoas ao redor do mundo para ensinar sobre a graça de Deus. Eu também sei que existem muitos ensinos estranhos em nome da graça, da nova aliança. E devido a isso, muitos têm medo desse assunto. Eu conversando com um amigo lá em Curitiba, ele falou: eu não quero falar sobre a graça. Eu falei: você vai falar sobre o quê? Eu tenho medo de falar sobre a graça. Eu falei: então você vai falar sobre o quê? E não esqueça, irmãos, que hoje, com o advento da internet, os seus jovens estão ouvindo sobre a graça. Mas será se é sobre a verdadeira graça ou sobre a falsa graça? Você não tem como fugir dos assuntos. Você precisa ser profundo. O problema é que muitos querem ser rasos. Eu já tenho uma lição de casa: pegar todos os ensinos do nosso irmão Ed, escutar, anotar, meditar, compartilhar, trazer os irmãos para a mesa. Tem frases ali que ele disse que são muito fortes, que exigem um desejo de se aprofundar nisso, pensar isso, orar sobre isso, pedir revelação sobre isso. Não vai ser esses 2 dias que vão resolver a nossa vida. Eles são apenas um start para aqueles que querem ir mais fundo, para aqueles que realmente querem avançar na edificação da igreja. Porque eu tenho um anseio muito forte no meu coração de ver realmente a igreja funcionando através dos 5 ministérios e o corpo de Cristo funcionando. Então nós precisamos ir mais fundo. E eu falei para aquele irmão: não tem como, você precisa se aprofundar na graça de Deus. Porque sem a graça de Deus é impossível vivermos as loucuras do cristianismo. É impossível. Porque não existe, por exemplo, salvação sem a graça. Porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. Se queremos, irmãos, devolver a centralidade para Cristo, esse ensino é fundamental, indispensável. Amém? Eu quero aqui dar uma pincelada para nós aqui, algumas coisas mais práticas. Desculpe talvez se te ofendeu moleques ali, mas é que eu estou muito indignado com alguns moleques mesmo. Eu vou chamar eles de moleque de novo. Vamos lá então. O que seria essa tal de graça? Uma vez eu estava numa capacitação de pastores e começamos a falar, estava muito forte se falar da graça de Deus. E um pastor não estava conseguindo conciliar os ensinos dele com a graça de Deus. Afinal de contas, a graça de Deus, ela vem abalar as estruturas da igreja. Quem entende verdadeiramente a graça de Deus, como você vai ser um pastor sênior, entendendo a graça que é a nova aliança? Como você vai viver na nova aliança sendo um pastor sênior? Se você realmente, Deus abre os teus olhos, você vai ver que é muito mais profundo as coisas. Como você vai viver sem ser corpo? Se você tem algum entendimento sobre a nova aliança,
Não tem como isso. Isso vai mexer com muitas coisas. Como você vai querer dar carteirada, dizendo que você vai sair da minha igreja, eu vou te amaldiçoar, se aquele irmão tem o entendimento da nova aliança? Como você vai querer exercer controle sobre as pessoas, se aquela pessoa tem a consciência da nova aliança? Então a nova aliança é um grande problema para os ditadores gospel. É um grande problema esse ensino aqui, realmente. Porque ele realmente tem que mexer com a estrutura da igreja. Vai mexer com a forma de arrecadação da igreja. Lá em 2016, quando o nosso presbitério decidiu então não ter mais a prática do dízimo, mas ter a prática da generosidade, os pastores pragmáticos me perguntaram: aumentou a arrecadação ou diminuiu? Eu perguntei: o que interessa isso? O meu interesse não é se vai aumentar ou vai diminuir, é se eu estou sendo fiel a Deus. Se eu estou sendo fiel a Deus. E a verdade é que no primeiro momento diminuiu bastante. Custou a nossa estrutura, custou o nosso prédio, custou muita coisa para nós. E é muito difícil liderar na nova aliança. Você não sabe, ninguém queria fazer palavra de oferta, que não sabia mais fazer, porque era tão fácil fazer antes, era só abrir Malaquias 3:10, ler aquilo lá e pronto, estava pronto. Daqui a pouco eu não sei mais fazer palavra de oferta, não sei falar mais sobre contribuição, não sei falar nada. Aí eu tenho que começar a vir aqui prestar conta, abrir relatório, porque não tem outra forma. Agora tem que liderar por exemplo. Eu preciso inspirar em vez de dominar. As coisas mudam, irmãos. As coisas mudam. Agora, o que seria essa graça de Deus? Existe uma definição mais conhecida sobre a graça de Deus como favor imerecido. E muitos acabam interpretando que para receber esse favor precisamos estar sempre numa posição ruim, como se o favor de Deus, eu preciso estar numa posição de falha, de infidelidade, porque se eu não, a posição do favor é essa posição de sempre estar negligenciando alguma coisa. Alguns captaram essa ideia errada do que é favor imerecido, por mais que a graça seja um favor imerecido, mas alguns captaram essa ideia errada. Outros apenas acham que a graça é uma forma de eu agora ter um bem-estar nessa vida. É a nova teologia da prosperidade. A graça se tornou a nova teologia da prosperidade. O favor de Deus é benefícios financeiros apenas. Isso é muito ruim. Esse tipo de ensinamento sobre a graça de Deus, errado, dificulta nós entendermos alguns versículos. Por exemplo, porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo. Essa aqui é uma graça que parece que não é graça. A graça de padecerdes por Cristo e não somente crerdes nele, é uma graça aqui. Outra coisa, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 e 2. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova e tribulação, manifestar a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Que graça meio estranha. Esse versículo tem que ser, escondido para muitos pregadores da falsa graça. Afinal de contas, o que é a graça de Deus então? A graça de Deus é sim o seu favor imerecido. É uma virtude que recebo gratuitamente, e merecido, porque jamais por meus méritos alcançaria tal capacidade ou benefício. Jamais eu conseguiria estar num ambiente de profunda pobreza, de profunda perseguição, de profunda angústia, mas com extrema alegria.
Aleluia! É muito fácil eu estar num ambiente cheio de dinheiro, cheio de recursos, estar alegre, dizendo Deus é bom, mas de repente eu recebo a graça do Senhor, essa capacitação do alto. Eu estou passando por um momento de dificuldades, de tribulações, mas eu estou por dentro cheio de tamanha alegria. Tamanha alegria. A graça é uma força capacitadora. Aleluia. A graça é que faz os nossos irmãos da Indonésia não negarem o nome do Senhor, mesmo em lugares de tamanha perseguição. Graça é um privilégio de Deus, é um privilégio. Então graça envolve receber as virtudes de Deus, para que possamos viver como filhos de Deus, cumprindo o nosso propósito existencial. Aleluia, quantos estão vivendo a graça de Deus? Glórias a Jesus. E uma coisa muito importante, irmãos, sobre isso, que Deus tem me ensinado muito nesses dias. Nós precisamos fazer a pergunta certa, no momento certo. Quando nós vivemos pelo nosso esforço próprio, pela mentalidade da velha aliança, a pergunta que sempre fazemos é o que nós devemos fazer a respeito daquilo que estamos passando ou que precisamos fazer. É o que nós precisamos fazer. A pergunta no Evangelho, na vida do o Evangelho da Nova Aliança, nessa vida do Espírito, é o que Cristo fez a respeito desse assunto e como eu posso agir a partir da sua obra consumada. O que Cristo fez, e então nós devolvemos a centralidade de Cristo, inclusive para as boas obras. Na antiga aliança é o homem no centro, na nova aliança é Cristo no centro. É Cristo no centro. Infelizmente muitos estão cansados, ou vivem uma vida cristã infrutífera, porque ainda não aprenderam a viver confiados no suprimento da cruz. Qual é a pergunta certa a ser feita? O que é a cruz? Eu trago uma pequena definição. É Deus suprindo as exigências de Deus em favor do homem, que jamais conseguiria atender tamanhas exigências por suas próprias forças, estabelecendo com Ele uma aliança que Cristo é o fiador. Cristo é o fiador. Cristo é o centro da nova aliança. Glória a Deus. E nessa aliança agora, o que é nosso foi colocado em Cristo, e o que é de Cristo foi colocado em nós. Tetelestai, está consumado. Aleluia, glórias a Deus. Porque 2 Coríntios capítulo 2, versículo 1, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Aleluia, ele é o sim sobre as promessas de Deus. Agora, muitas vezes nós nos relacionamos com Deus com a mentalidade do jovem rico. E quando nós olhamos em Mateus capítulo 19, verso 16, o texto diz: e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Mestre, o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Muitos confundem esse texto, a resposta de Jesus, e acabam caindo na justiça própria. Mas a resposta de Jesus foi devido à pergunta deste homem. Este homem não perguntou: Jesus, o que você pode fazer por mim para que eu tenha vida eterna? A pergunta desse homem foi: o que eu posso fazer para ter a vida eterna? Vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres.
Jesus conhecendo a motivação do coração, por isso não cobiçarás. Você pode aparentemente cumprir os outros mandamentos de Deus, mas o não cobiçarás você não consegue. Jesus pode até não ter adulterado exteriormente, mas você, fariseus religiosos, você já adulteraram no coração. Por isso é necessário nascer de novo. Quando você tem uma demanda na sua vida, qual é a pergunta que você faz? Você é aquele que se coloca no centro, com as suas possibilidades humanas, com seus recursos, com a sua influência, com seus dons naturais. Você coloca isso tudo na balança para resolver, para tentar resolver essa situação, ou você olha para a cruz e pergunta: Espírito Santo, o que Jesus fez por mim nessa área? Em janeiro do ano passado, eu fui diagnosticado com a artéria principal do meu cérebro obstruída. Eu estava fora da minha cidade, estava aqui em São Paulo. Eu estava numa pandemia. Eu estava longe das pessoas mais importantes da minha história, tirando a minha esposa. E no dia 13 de janeiro de 2020, 2 e pouco da tarde, meu lado direito do corpo paralisou. E a minha fala ficou dificultada. Eu estava sem plano de saúde. Fui ali para o posto de saúde de São Paulo. Depois fui para o hospital de São Paulo. No meio da Covid, chegando pacientes com Covid, tantas dificuldades. A médica, depois de 20 minutos, meus movimentos voltaram, a minha fala voltou. E a médica falou: nós não temos nenhuma cama para te internar. Você tem que ficar, mas você não pode sair do hospital, você tem que ficar aqui no hospital. Porque existe um perigo de 24 horas depois você ter outro AVC. Até 24 horas depois. E toda a minha teologia sobre Deus, eu vi caindo por água abaixo. E eu entrei ali, começou um pânico. E ali começou um processo investigativo. E o resultado foi que eu fui parar no Hospital Santa Paula, contando com o apoio dos irmãos que me ajudaram financeiramente para pagar os exames. O corpo de Cristo não foi os pregadores da internet, foi os meus irmãos que eu conheci, sabiam o nome, endereço e da cidade de onde eles estavam falando. E o médico disse para mim, depois dessa angiografia: você precisa operar urgentemente, porque a sua artéria está 85% comprometida. E se essa artéria fechar, você vai perder a capacidade de fala e os movimentos do corpo. Naquele momento, nós estávamos na pandemia. A minha esposa estava lá no hall de entrada me esperando. E eu recebi essa notícia ali, sozinho. Foi o pior dia da minha vida, foi a pior notícia da minha vida. Depois eu saí dali, fui lá para casa do nosso irmão Marcelo e Valneide, que me acolheram. E eu passei a madrugada inteira, tremendo, com estado de pânico. Eu não conseguia mais comer. E ali começou um grande desafio. Eu fui consultar com o hospital de Curitiba. Aqui em São Paulo queriam cobrar 100 mil reais da cirurgia. E a médica de Curitiba pediu uma ressonância magnética da artéria para saber exatamente se era gordura ou inflamação. Resumindo a história, irmãos, fui internado, descobriram que era inflamação. Se eu tivesse operado, eu tinha ficado deficiente, porque você não pode operar uma artéria inflamada pensando que era gordura. Eu fui internado no hospital de Curitiba, no INC. Começaram a aplicar corticoide na veia e fazer uma série de coisas. Eu descobri um médico em São Paulo, ele começou a me ajudar. E chegou num ponto, mais ou menos em maio, onde eu fui fazer outra ressonância magnética.
E cheguei diante da médica. Ela falou: Cleber, nem tive tempo de olhar teu resultado. E o que ela me disse foi o seguinte: infelizmente, olhou lá na hora, a sua artéria continua completamente no mesmo ponto, 85% inflamada. Não teve efeito do tratamento. Nesse meio do caminho fui procurar outros médicos. Teve um médico que pegou minha ressonância magnética e falou: nossa, nunca tinha visto isso. E lutando, irmãos, e lutando. E o que me trouxe descanso, muito descanso, foi o livretinho do nosso irmão Otmani, onde ele fala: primeiro se assente e depois ande. Em outras perguntas, qual é a tua posição do ponto de vista de Deus sobre esta enfermidade? E eu comecei a ficar na minha cama, fechando os meus olhos e falando: eu estou doente, mas não sou doente. Porque lá naquela cruz, Jesus disse: está consumado. Eu levei sobre si, Cleberson, todas as tuas enfermidades e dores. O processo foi, Deus foi arquitetando muitas coisas. E chega em dezembro agora, desse ano, eu vou fazer outra angiografia cerebral. Depois de muita investigação, líquor, um monte de exame que você pensar. Eu fui fazer o mesmo exame que eu fiz no Santa Paula, aqui em São Paulo. Novamente. E o resumo foi: o médico, depois de 40 minutos, ele me procurou. Eu estava um pouco sedado ainda. Ele disse: a sua artéria continua da mesma maneira, mas eu tenho para você uma ótima notícia. Se criou novas artérias em volta dessa artéria, que tem um fluxo sanguíneo satisfatório, e o seu corpo não depende mais dessa artéria antiga. Tetelestai, está consumado. Aleluia, está consumado. Remédio não faz. Essa semana eu estive na neurologista e ela disse: esse é aquele caso, aquele rapaz que eu te falei. Nós temos uma grande obra a fazer, irmãos, mas nós fazemos a partir de uma obra que já está pronta. Então nós precisamos aprender a responder à graça de Deus. E no Evangelho, para concluir, a ordem dos fatores altera o resultado. Eu pergunto para você: por que você obedece? Você obedece para ser justo, ou você obedece porque é justo? Na antiga aliança, eu teria que obedecer e tentar obedecer de forma a nunca desobedecer, para que eu pudesse ser justo. Na nova aliança, Cristo obedece, cumpre toda a lei e me atribui a sua justiça. Um está tentando obedecer para se tornar justo, outro obedece porque crê que é justo. Objetivo mesmo, ser justo, caminhar como justo. Mas o ponto de partida, você está partindo antes de Cristo ou a partir de Cristo? Então, irmãos, nessa manhã, o que você precisa é se apropriar da sua verdadeira identidade em Cristo. Nós precisamos, irmãos, entender que muitas mensagens que são ouvidas nos púlpitos negam aquilo que Cristo fez. Inclusive, poucos têm a coragem de assumir que não são mais pecadores, mas são a justiça de Deus em Cristo agora. Porque se eu continuo, eu posso pecar, mas agora eu não sou pecador. Porque Paulo fala aos Gálatas: se eu somos pecadores, Cristo é ministro do pecado. Então qual é a consciência que a igreja tem que ter? A consciência de que é justo, e a porta da justiça te leva para a porta da santificação. Por isso que o ensino no capítulo 5 de Romanos é sobre a justiça, e no capítulo 6 Paulo ensina o glorioso, como viver de maneira santa.
Aleluia. Como que eu vivo de maneira santa? Eu crendo. Não é falando para a pessoa se esforce mais, se esforce mais. O esforço é para entrar no descanso de Cristo. Descanso não é uma vida indolente. Descanso é eu descansar na certeza de que aquela obra já está pronta e por isso eu posso caminhar nela. Eu descanso na certeza que o meu Cristo ali na cruz venceu todo o pecado. Aleluia, porque eu estou nele, ele está em mim, e porque o seu Espírito Santo está em mim, eu posso andar em novidade de vida, eu posso andar em santificação. Aleluia. A santificação sim é a mensagem da igreja, mas não existe santificação sem a graça de Deus. Não existe graça que não santifique, e não existe verdadeira santificação sem a graça. Nós somos esse movimento. Nós continuamos crendo na santificação. Nós continuamos crendo em jovens que casam virgem. Nós continuamos crendo em jovens que honram as moças, e moças que honram jovens. Mas como Colossenses capítulo 2 diz, não adianta a gente criar técnica humana para refriar a carne. Nós precisamos ensinar os jovens quem eles são em Cristo Jesus. Aleluia. Se tem uma coisa boa, do ponto de vista natural, o coach ele vai levar a pessoa a fazer o máximo do seu próprio potencial. Esse é o trabalho do coach, o máximo do seu natural. E a graça vai te levar a fazer o que você jamais poderia fazer sem ela. Aleluia. Isso é muito mais poderoso do que o máximo de si mesmo. É o poder do alto. Não confunda humildade com incredulidade. Humildade é eu reconhecer que não tem bem nenhum na minha vida que não proceda do Senhor. Antes de eu dizer tudo posso, eu preciso reconhecer que nada posso. Amém? Agora, incredulidade é eu negar as virtudes concedidas pela graça de Deus. É eu permitir que o meu coração se enche de dúvida e incredulidade sobre o que Deus diz sobre mim. Meus irmãos, nos últimos anos, eu tenho vivido os melhores anos de santificação na minha vida. Por quê? Por causa da graça de Deus. Porque toda vez que eu era tentado e caía em alguns certos pecados, eu declarava: eu morri para o pecado, como ainda viverei no pecado se eu morri? Eu morri com Cristo. Eu morri com Cristo, aleluia. Eu sou uma nova criação. Quando explodiu no meu coração, eu sou uma nova criação. Eu sou uma nova criação. Aleluia. Continue dizendo para as pessoas: eles são uma nova criação em Cristo. 1 Coríntios capítulo 1 versículo 30 diz: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 3 versículo 6 diz que se o ministério aqui, a partir do versículo 6 fala do ministério da morte que teve glória, e ele diz muito mais: o ministério, aleluia, agora de Cristo, da nova aliança, vai ter uma glória muito maior. Meus irmãos, se nós já vimos muitas vezes glória de Deus em ministérios ainda baseado na lei, no esforço próprio, misturado com um pouco de graça, muito mais essa geração verá a glória de Deus através de homens e mulheres que entendem a nova aliança e a graça de Deus. Aleluia. Se nós queremos, irmãos, viver verdadeiramente um avivamento, precisamos assumir quem somos em Cristo. Precisamos ter uma fé que se apropria. Glória a Deus por Davi, glória a Deus por Moisés. Mas eu quero dizer que você está em outro patamar, porque agora você é um com Deus. Você vive na nova aliança. Deus habita em você. É tudo muito poderoso. Eu não tenho mais tempo para falar. Grave isso no teu coração. Quando você estiver passando por um desafio, por uma dificuldade, por um chamamento de Deus, não olhe para si primeiro,
olhe para a cruz e pergunte: Senhor, o que tu fez a respeito desse assunto, para que eu possa caminhar de acordo com aquilo que o Senhor fez. E aí você descobre o que o Senhor fez. O que tem lá na cruz? Cura. Então eu sou sarado. O que tem na cruz? Santificação. Então eu sou santo. O que tem na cruz? Justiça. Eu ando em justiça. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E sabe o que eu vejo na igreja de Atos e percebo ouvindo os testemunhos da Indonésia? É que são irmãos que estão produzindo o avivamento. Nós podemos ser produtores de avivamento. Como? Quando nós respondemos à graça de Deus, nos apropriamos. Saia dessa conferência e não fique esperando um dia você começar a orar pelos enfermos. Comece a orar pelos enfermos. Aleluia. Não fique esperando um dia que você vai começar a ver um crescimento lá na igreja. Não, creia que Deus já te capacitou para isso. E aí vamos evangelizar, vamos sair nas ruas confiados nessa obra que já está pronta, e vamos manifestar essa obra. E nós vamos ver grandes coisas acontecendo. E no final, a glória só vai ser daquele que merece toda a glória e todo o louvor. Pare com as agitações. Há um suprimento do céu para você, para a sua casa, aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Se coloque de pé. Aleluia. Glórias a Jesus. De descanso, descanso para o interior, trabalhar no descanso. Aleluia, trabalhar confiado que Deus te capacitou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Glória seja dada a ti.